A gente tem bastante dado da literatura médica mostrando alguns benefícios da hemodiafiltração da HDF quando comparado à hemodiálise, né? Então, há 2 anos atrás saiu um grande estudo na literatura, na principal revista de literatura médica, mostrando que essa terapia, inclusive, é eficaz em reduzir risco de morte, mortalidade. Esse paciente que é em diálise convencional está relacionado a sintomas, ele é o padrão ouro para receber HDF. Né? Seria o sonho encantado de nós nefrologistas que todos os nossos pacientes que tivessem esses sintomas descritos durante a diálise, que eles tivessem acesso a esse método. Então a gente tem dado nacional, né, para citar um exemplo de um estudo, o HDFIT, um estudo multicêntrico da professora Maria Eugênia, né, Canziani, lá da Escola Paulista de Medicina, que avaliou uma população de pacientes em vários centros e viu o benefício clínico também com a técnica na nossa população. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito sobre a saúde dos rins. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e hoje vou acompanhar vocês nessa jornada sobre a saúde renal. Nós estamos disponíveis todas as quintas-feiras no Spotify e no YouTube. Você pode nos seguir no @hemodiálogos para não perder nenhuma novidade. Entra, fica à vontade. O assunto de hoje eu já quero trazer há muito tempo. Na verdade, vamos falar sobre um método que substitui a função do rim. Vamos falar de HDF, que pode também ser chamado de hemodiafiltração, mas essa palavra é muito longa, né? Então, ao longo desse episódio, nós vamos usar a sigla mesmo, HDF. E essas 3 letrinhas nos explicam muita coisa. É um método para limpar o sangue. E está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, você já encontrou o que você precisava. E para falar sobre esse tema que eu gosto muito, eu tenho o prazer de convidar e dizer que é muito bem-vindo ele, nefrologista da Unifesp, do Nefropapers e quem eu tenho o prazer de chamar de amigo, Igor Petrobon. Prazer, Jéssica. Estou honrado de estar aqui nesse podcast com você. Eu também estou muito feliz em te receber. E para começar, vamos já destrinchar essa palavra muito difícil e comprida, porque eu acho que nefrologista gosta de palavra comprida, né? Complicado. HDF. Fala pra gente o que é isso. HDF significa hemodiafiltração, né? Então é um método, né, de terapia renal substitutiva, no qual são empregadas 2 técnicas, vamos dividir assim, né? Uma técnica que é a da hemodiálise, que as pessoas estão mais habituadas, que nada mais é passar o sangue num filtro especial e do outro lado desse filtro tem um fluido que a gente chama de dialisato. Então, a gente troca substâncias ali do sangue para o filtro, geralmente por um gradiente de concentração. Por exemplo, o paciente tem um potássio alto no sangue e esse potássio mais alto sai do sangue dele através dessa membrana e vai para esse dialisato, né? Isso, o tal líquido de diálise. Exatamente. Tá certo. E a gente tem um outro método agregado a essa terapia, que é a hemofiltração. A hemofiltração consiste em exercer uma pressão nessa membrana da diálise, nessa membrana que a gente utiliza para fazer hemodiálise. E essa pressão carrega com ela substâncias e também líquido. Então, na hemofiltração, a gente consegue tirar algumas substâncias que são um pouco diferentes das que a gente retira só com a hemodiálise e a gente tira bastante líquido, né? Sim. Então, uma parte importante de entender esse método é entender também que para executá-lo, para realizar, eu preciso de um fluido, de um líquido de reposição. Isso. Então, além do líquido que a gente já conhece, que é o líquido de diálise, a gente também usa o líquido de reposição. Bom, então, já explicou como é que funciona a danada da HDF, certo? Mas a gente já tem visto que alguns dos nossos pacientes que a longo prazo utilizam esse método, referem uma melhora clínica, eles se sentem melhor. Me explica melhor sobre isso.
A gente tem bastante dado da literatura médica mostrando alguns benefícios da hemodiafiltração da HDF quando comparado à hemodiálise, né? Então, há 2 anos atrás, saiu um grande estudo na literatura, na principal revista de literatura médica, mostrando que essa terapia, inclusive, é eficaz em reduzir risco de morte, mortalidade. Então, esse é um primeiro benefício potencial, né? Reduzir a morte dos nossos pacientes, e a gente sabe o quão difícil é ter um tratamento único que seja capaz de ter esse impacto na vida do paciente. Isso é muito importante, né? E tem outros benefícios que são encontrados nessa nossa literatura médica comparando a hemodiafiltração com a hemodiálise. Um benefício que é importante citar é sobre a tolerância da pressão hemodinâmica, que a gente diz, durante o procedimento. Então, o paciente tende a ter menos hipotensão intradialítica, menos cãibra, e como ele não tem essas complicações que são relativamente comuns na hemodiálise, como em geral, os sintomas que podem decorrer disso também se atenuam, né? Outros benefícios potenciais descritos redução do nível de fósforo, em alguns estudos mostra um controle mais fácil da anemia, inclusive necessitando de menor dose de eritropoetina. Tem também medidas de qualidade de vida, que isso impacta diretamente o nosso paciente, dele ter um bem-estar maior após a sessão. Aquela fadiga que acontece com uma certa frequência após a diálise, ela é um pouco menos frequente nessa população que faz hemodiafiltração, que faz HDF. Então, são um dos principais benefícios aí que eu enxergo da terapia, né? Sim. Esses benefícios indiretos são muito frequentes, né? Inclusive, quando a gente fala assim do paciente que faz muita cãibra, que faz muita hipotensão durante a própria diálise, é muito frequente o paciente que começa a fazer HDF, ele fala assim, parece que eu nem fiz diálise, né? Eu saio com a sensação de que eu não fiz o tratamento, eu tô fazendo tudo certinho, tá limpando direitinho, né? E a gente observa pelos exames que realmente o método, além de seguro para o paciente, é um método eficaz do ponto de vista de exames. Exatamente. Sim. Mas a gente, hoje no Brasil, a gente diz que é um método relativamente novo, né? Inclusive, a gente já falou sobre isso. É um método relativamente novo. Alguns pacientes não estão cientes desse novo método, né? Desse F no final da HD aí. E eu acho que um dos gargalos para que os nossos pacientes não estejam cientes da existência desse método é que ele não está disponível em todos os lugares. O que você pensa sobre isso, Igor? É fato, né? Então, a disponibilidade no SUS, ela é muito restrita a pequenos centros de pesquisa, basicamente. E até se você for pensar num âmbito maior, de convênio particular, a hemodiafiltração HDF não está amplamente disponível nos múltiplos centros que a gente tem no país, né? Então, acho que como técnica nova, ela precisa de algumas adaptações até da própria clínica de diálise, né? Então, para eu poder fazer hemodiafiltração, eu preciso de uma água com uma qualidade um pouquinho maior, uma água ultra pura, que a gente chama, né? A gente precisa de máquinas específicas, porque nem toda máquina vai fazer essa terapia. Precisa de um filtro específico, precisa de linhas específicas. Então, eu acho que, de fato, ela está pouco presente, um pouco pela parte técnica, e aí a gente não é assim, é uma coisa importante de falar, mas parte dessa indisponibilidade tem a ver com o custo também da terapia, né? Sim. Ela é um pouco mais cara, né, do que a hemodiálise, e uma coisa importante que eu me lembrei agora de falar também é sobre o acesso vascular, que é uma questão importante para quem faz hemodiafiltração. Claro que você pode fazer hemodiafiltração, teoricamente, com qualquer acesso, mas para a gente obter esses benefícios, em especial o benefício de reduzir o risco do paciente morrer, a mortalidade, que a gente encontrou nos trabalhos, a gente precisa ter um bom acesso vascular, que consiga um bom fluxo de sangue, e isso vai me permitir fazer o que a gente chama de HDF de alto volume. Usam alto volumes desse líquido de reposição que a gente conversou, e isso sim vai ter um impacto
nesse evento, né, nessa evolução do nosso paciente. A gente tem muitos achados indiretos, a gente tem alguns achados diretos, então, assim, moléculas pequenas, outras moléculas que teoricamente não eram dialisáveis e agora a gente começa a observar que diminuem quando o paciente está sendo exposto a esse método de tratamento. O acesso ainda é um gargalo, mas é uma coisa que o paciente que está agora no tratamento conservador, ele precisa estar ciente de todas as possibilidades terapêuticas que ele tem. E essa é uma possibilidade, inclusive uma possibilidade com uma qualidade muito boa, que melhora mesmo tanto a qualidade quanto a expectativa de vida do nosso paciente. O nosso objetivo aqui é que você esteja ciente de que existe essa nova modalidade e que essa modalidade está disponível para os convênios e está disponível também de forma particular. Não está disponível ainda no SUS, mas que a gente vai continuar produzindo dados científicos para justificar no futuro não tão distante que ela também esteja disponível para os nossos pacientes pelo SUS. E por falar em estudos clínicos, fala pra gente aí, temos novidades acerca disso, Igor? É importante sempre a gente traduzir esses estudos que são, em sua grande maioria, internacionais, para a nossa população brasileira, né? É isso que muda o jogo, né? Com certeza, porque primeiro, traduzir o trabalho de um estudo científico para a prática clínica diária já é mais complexa. Se você analisar uma população que não é aquela sua, que você está tratando habitualmente, acho que isso pode dificultar um pouco o entendimento. E ainda sofrer resultados divergentes, né? Exatamente. Porque a gente está falando de outras populações. Perfeito. Então, a gente tem dado nacional, né, para citar um exemplo de um estudo, o HDFIT, um estudo multicêntrico da professora Maria Eugênia, né, Canziani, lá da Escola Paulista de Medicina, que avaliou uma população de pacientes em vários centros e viu o benefício clínico também com a técnica na nossa população, né? Então, viu redução de fósforo, viu até melhora de dose de KTV e URR. Então, a gente tem dado também nacional, né, produzido, que corrobora o benefício do uso dessa terapia. Então, gente, a gente está traduzindo HDF para o português, né? A gente está traduzindo para o português brasileiro. Então, cada vez mais isso vai se tornando não apenas uma realidade, mas uma perspectiva, tanto no SUS quanto no convênio, e para um futuro muito melhor em diálise, né? Porque qualidade de vida, apesar de ser um método subjetivo, importa e muito, né? A gente sabe que os nossos pacientes têm um tempo em diálise que é um tempo prolongado até a chegada do tão sonhado transplante. E esse tempo prolongado, se nós conseguirmos garantir qualidade de vida para eles, isso faz com que eles tenham uma vida, uma espera não tão árdua em fila, né? Perfeito. Bom, diferenças entre HD e HDF. Acho que algumas a gente já salientou, mas eu acho que sempre bom a gente trazer esse tema à luz. Principais diferenças que eu vejo, primeiro essa mais básica que a gente já conversou sobre líquido de reposição e sobre a necessidade de um preparo, né, dessa solução de reposição que é preparada baseado com o dialisato, próprio dialisato da máquina, mas que leva uma água bem ultra pura, né? Então a gente precisa de uma máquina específica, que tem um modo atrás específico, que a gente chama até de DiaSafe, e que tem um filtro específico também para fazer a terapia. Então acho que a primeira diferença é ter uma máquina específica. Isso. Para facilitar o reconhecimento dessa máquina, o paciente, quando olha para ela, ela tem 2 roletinhos na frente, que um vai rodar mais rápido e o outro vai rodar mais devagar, que é um onde vai estar entrando sangue e o outro onde vai estar entrando líquido de reposição. Então, você que está em casa, que nunca viu ou que não sabe reconhecer se a máquina é de HD ou de HDF, a dica é essa. Então, tem 2 roletes na frente, um rodando com o sanguinho, o outro rodando com líquido de reposição. Um mais rápido e o outro mais lento, então você está diante de uma máquina de HDF. Perfeito. Então, acho que essa questão da máquina é importante. Outra que a gente já comentou também é sobre o acesso vascular, né? Para a gente conseguir aqueles volumes altos, a gente precisa de um acesso com um bom fluxo de sangue, que tenha um bom
Geralmente até mais fístula do que catéter, mas o uso de catéter não é impeditivo para a gente fazer HDF. Afinal de contas, fístula é o melhor acesso para diálise, tá? Sim, é claro que em algumas situações a gente tem impedimento para a confecção da fístula, mas se não houver, sempre utilize fístula. Seja em HD convencional, seja em HDF, é sempre a melhor opção. Tem alguma restrição para paciente, qual uma população que pode fazer a terapia? Não, não há. Ela é elegível, teoricamente, a qualquer paciente que possa se beneficiar com a técnica, né? Antigamente, quando a gente tinha menos evidência da literatura médica, né, de que essa terapia é melhor, é mais eficaz, né, do que a hemodiálise, a gente utilizava algumas subpopulações de mais risco, em especial risco cardiovascular, diabéticos, quem já tinha evento cardiovascular anterior, para utilizar essa técnica. Mas a gente sabe hoje, pela literatura, que ela pode ser utilizada em qualquer população. Isso. A referência está cada vez mais robusta. Mas, assim, o paciente que já sabidamente não tolera hemodinamicamente a hemodiálise, esse é o paciente que, é padrão ouro para HDF, né? É o paciente que sente dor durante o processo de diálise, é o paciente que tem hipotensões e que às vezes até impede a realização do método, que interrompe diálise com antecedência. Então, esse paciente que é em diálise convencional está relacionado a sintomas, ele é o padrão ouro para receber HDF, né? Seria o sonho encantado de nós nefrologistas que todos os nossos pacientes que tivessem esses sintomas descritos durante a diálise, que eles tivessem acesso a esse método. Porque realmente diminui muito os sintomas cardiovasculares associados e os sintomas hemodinâmicos também. Mas isso não quer dizer que quem não tem sintoma tem contraindicação. Também pode, inclusive não só pode como deve. Tá certo. Então, hoje, no nosso país, disponibilidade para esse método, tendo em vista que a máquina é mais cara, que os insumos também são diferentes e que, provavelmente, todas essas circunstâncias aí façam com que esse método esteja mais restrito a determinados lugares. No Brasil, onde temos? A gente tem várias unidades de diálise, Brasil afora, que tem disponibilidade de hemodiafiltração. Do meu conhecimento, que os maiores centros aqui de São Paulo, principalmente de Minas Gerais, Brasília, que tem isso disponível. Mas não é um método que é muito complexo de ser implementado também, mesmo nos locais que não tenham, né? Como eu disse, precisa da máquina, precisa de uma água que seja bem trabalhada, ultra pura, e equipe técnica, né? Médicos, enfermeiros habilitados a conduzir a terapia. Como se trata de um evento, de uma novidade, entre aspas, né? Assim, uma novidade que a gente fala novidade no ponto de vista técnico, 2 anos, 3 anos, que está disponível aí para a grande maioria. Mas ainda é uma realidade meio restrita aos grandes centros. É claro que uma das intenções é que a gente descentralize esse tratamento. Mas também as pessoas precisam saber que ele existe, não é mesmo? Então, assim, através de informação e de todo mundo no país sabendo que ele existe, talvez a gente tenha uma maior força para implementar fora dos grandes centros. É realmente um gargalo pensar, né, que a equipe técnica tem que estar muito bem alinhada e muito aprimorada dentro desse novo método, mas que, em parte, a técnica para o geral não muda muito em relação a HD e HDF. Salvo essas situações, por exemplo, do metabolismo, da água, da hemodinâmica, mas isso são coisas que, tecnicamente, não vão mudar tanto a condução desse paciente ali no salão. Com certeza. Dá para manter a rotina habitual de um salão de diálise, de uma clínica de diálise, de forma bastante semelhante, assim, sem grandes mudanças, né? Mas mesmo assim mudar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes, o que é o grande desejo de todo mundo que trabalha com diálise e que trabalha com o dia a dia do paciente que está em fila, né? Tá, mas aí a gente pensa, grana.
Grana sempre é uma questão que, de certa forma, impede o acesso a determinados tratamentos no nosso país. E HDF, você acha que o fato de ser mais caro impacta no acesso da população? Eu acho que, em especial, a população sem acesso à saúde suplementar, a gente pode dizer que sim, atualmente, né? Porque realmente são pouquíssimos centros, como eu disse, centros de pesquisa que fazem HDF na população que é atendida pelo SUS, né? E eu acho que sim. A diálise como um todo sofreu bastante ao longo dos anos por subfinanciamento, né? Isso é uma realidade que a gente observa para a hemodiálise propriamente dita. Para hemodiálise a gente já tem esse gargalo, né? Então acho que a gente precisa avançar nessas parcerias, né? Na discussão lá da sociedade que está sendo realizada com o governo federal, justamente para mostrar essa modalidade que tem um impacto importante na qualidade de vida dos pacientes e até em mortalidade, que é um super desfecho, né? A gente vê que os indicadores mudam completamente, né? Então, acho que a gente, como nefrologista, como sociedade e até os pacientes como sociedade civil precisam se engajar nessa luta pela melhoria do financiamento também da diálise. Porque isso vai permitir que terapias mais novas e com mais benefícios sejam trazidas à realidade de uma forma mais rápida e mais ampla, né? Com certeza. Eu acho que é de suma importância isso que você acabou de falar, Igor. Quando a gente fala sobre financiamento de saúde, a gente tem que entender que a saúde, tanto a suplementar quanto a saúde convencional via SUS, elas fazem parte de um sistema, de um ecossistema que se retroalimenta. Então, não é assim pensar, eu tenho convênio e deixa quem não tem para lá. Não, a gente tem que entender que o sistema de saúde brasileiro ele é todo integrado e a partir do momento que a gente consegue garantir repasses que viabilizem o HD para quem precisa, a gente também vai abrir o espaço para discutir outras formas de tratamento que também são necessários para essas pessoas. Então, claro, o uso racional dos suportes de saúde é super importante, mas se não houver financiamento, se não houver dinheiro, não tem como viabilizar tratamento para ninguém, né? E tratamento de baixa qualidade, tanto tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar, vão ter impacto para todos os níveis de quem precisa, né? E mesmo que você tenha acesso financeiramente falando, a gente anda para trás quando as outras pessoas não têm acesso, né? Perfeito. Bom, acho que as principais dúvidas sobre o tema foram muito bem sanadas. Aliás, não tinha a menor dúvida de que fosse esse o resultado da nossa conversa, não é mesmo? Bom, eu já vou dizendo que eu vou agradecer super porque eu estive aqui do lado da pessoa mais inteligente que eu conheço, gente. E olha que eu conheço muita gente. Lembrem que ela é minha amiga. Não é à toa que é conhecido como Dr. House versão brasileira. Adoro. Bom, Igor, eu quero também saber como é que foi para você essa experiência de vir aqui conversar sobre esse tema, que eu acho super relevante, mas eu também quero saber qual que é a sua opinião sobre isso. Não, eu achei fundamental. Acho que o nosso papel como médico passa por esse aspecto também social, né? De traduzir a linguagem médica, que é muito rebuscada e trabalhosa, para uma conversa mais fluida, mais leve, né? Para os pacientes. Acho que isso é muito importante, esse trabalho que é feito aqui no Hemodiálogos, para levar essa informação de qualidade para quem está lá justamente batendo a porta e precisando de tratamento, enfim, de acolhimento, mais bem dizer. É isso. E esse é o nosso objetivo aqui. Conversar sobre os assuntos que são difíceis, que são, às vezes, complicados, palavras compridas, que ao longo da consulta, às vezes, é meio difícil a gente destrinchar, né? Mas que com esse contato que nós temos, que é um contato direto, fica muito mais fácil. E é claro que a gente sempre traz os melhores para falar sobre os temas aqui. E eu tive o prazer de receber Igor, que é um querido, que eu sou apaixonada, e para falar sobre um assunto que eu adoro, que é métodos e principalmente HDF, que é um método que muda a qualidade de vida de quem tá do outro lado.
Bom, foi um prazer gigante, enorme te receber. Jéssica. E eu também quero agradecer a você que esteve aí do outro lado conosco todo esse tempo. E, por favor, Igor, fala pra gente aí suas palavras de despedida, porque toda vez que o Igor fala, eu paro pra escutar. Só agradecer a participação aqui no podcast com você e deixar esse alô para os pacientes lembrarem dessa modalidade lá já no tratamento conservador, ou mesmo para aqueles que já estão em alguma terapia, né, de diálise, lembrar que é um método que é possível, factível, que traz benefícios e que pode te ajudar. E se você ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo. A gente lê tudo e te responde, tá? Mas, pra gente ficar ainda mais pertinho, não esquece de seguir no @hemodiálogos, lá no Instagram. Bom, toda quinta-feira eu vou estar aqui com você para tirar suas dúvidas e continuar a nossa jornada pelo conhecimento e pela saúde renal. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até o final. Você esteve conosco no Hemodiálogos. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!